Hoje nós começamos e já estamos caminhando para o final do livro, mesmo semana que vem é o nosso último encontro. E vamos hoje, capítulo 11, capítulo 12 da leitura. E a gente falou muito sobre o que é ofensa. A gente precisa, antes de tudo, saber o que que é uma ofensa e conseguir identificar se o nosso coração está ofendido. Mas depois de saber de tudo isso, a gente precisa também entender qual é quais são as consequências da gente se recusar a esquecer a ofensa e se libertar dela. E Marcos, lá em Marcos 11, 24, e não só nessa passagem, mas várias passagens a gente vai encontrar essa referência, diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedistes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares as ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Em um dos textos que Jesus ensina, né, sobre a oração do Pai Nosso, a única coisa que Jesus ressalta da oração do Pai Nosso é a referência sobre o perdão. Fala, porque se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. A gente se acostuma, né, a fazer algumas coisas e a gente, de repente, para de prestar atenção no que a gente está fazendo. É igual voltar para casa, né? Às vezes a gente está tão acostumado com o caminho de volta para casa que a gente vai dirigindo quando chega em casa e fala assim: Meu Deus, como é que eu cheguei aqui? O que que aconteceu, né? Você nem percebe. E assim acontece com algumas orações que a gente está acostumado a fazer, com algumas músicas que a gente está acostumado a cantar. E toda vez que a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente está falando coisas que são muito sérias para Deus, né? A gente está falando para Deus que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quantas vezes a gente parou para pensar que a gente está pedindo para Deus perdoar a gente da mesma forma que a gente tem perdoado quem feriu a gente? Talvez se a gente prestasse mais atenção nisso, a gente nem orasse o Pai Nosso. A gente está pedindo para Deus usar a mesma medida que a gente tem usado para medir os outros, para Ele nos medir. Deus, então, se eu não tenho perdoado quem me ofendeu, também não me perdoa. Se eu tenho perdoado parcialmente quem me ofendeu, então eu quero que o Senhor me perdoe parcialmente. E ele vai falar muito sobre isso, de levar Deus a sério, de levar aquilo que Deus disse a sério. Ele fala que a gente está acostumado a ouvir as pessoas falarem, vamos dizer assim, meias verdades, né? Falam que vão fazer uma coisa, mas na verdade elas não estão nem um pouco comprometidas a fazer aquilo. Seja na disciplina que nós vamos dar aos nossos filhos, seja numa promessa que a gente faz, né? Ah, vamos combinar alguma coisa. Qualquer dia a gente combina, a gente precisa se encontrar. E a gente, na nossa cultura, é mestre nisso, né? Mas no nosso coração não existe intenção nenhuma de cumprir. E muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, e a gente pensa, ah, mas não é bem assim, né? Não deve ser bem assim. Mas o que Deus disse é o que Deus queria dizer, sim. Então a gente precisa levar a sério que quando Jesus falou que se a gente não perdoasse, a gente não seria perdoado, ele estava falando sério, né? Mateus 6, 14 e 15 é essa passagem que logo depois de Jesus ensinar sobre o Pai Nosso, ele fala, né? Se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vocês, e várias outras passagens. Então, a gente precisa oferecer o perdão que a gente gostaria de receber. Uma frase que eu digo, né? O perdão que nós retemos é o perdão que nós perdemos. O tanto que você está retendo é o tanto que você está perdendo. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos os outros é um modo como seremos perdoados. Aqui ele vai dar alguns exemplos, né, de pessoas que tiveram algumas experiências, e vocês vão perceber isso lá no livro, falando sobre a salvação e o perdão, sobre como a gente reter o perdão, isso nos afasta de Deus. E E ele vai falar, né, o quanto que isso retém a gente na nossa vida. Pessoas que são crentes, pessoas que vão à igreja, pessoas que às vezes estão servindo na obra de Deus, mas estão com o coração amargurado porque não conseguem perdoar. A gente que às vezes lida, né, com
casos de libertação, às vezes pessoas aprisionadas pelo diabo, oprimidas, e a pessoa já orou, já jejuou, já fez de tudo, e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Muitas das vezes a gente vai vasculhar e o que existe ali é uma raiz de amargura, o que existe ali é uma falta de perdão. A pessoa não consegue liberar a quem feriu ela. E isso é um abrigo para Satanás e os seus demônios. Isso é uma brecha para Satanás e seus demônios agir na vida das pessoas. Então, isso é muito sério. E muitas vezes a gente pode falar: não, eu já perdoei ele, conta o exemplo da mulher, né? Não, eu perdoei meu marido e tal, eu quero que ele siga a vida dele. Mas toda vez que a gente pensa que uma pessoa tem uma dívida com a gente, que ela ainda nos deve alguma coisa, é porque a gente não perdoou. Perdoar é liberar da dívida. Eu tive uma situação, eu não me lembro se eu já contei isso aqui, se eu já tiver contado, vocês me sinalizam aí, de uma pessoa da minha família, eu acho que eu contei isso em algum outro clube. Essa pessoa me feriu muito, muito, muito mesmo, assim. É, falou coisas sobre mim, falou coisas sobre os meus filhos, falava coisas para me atingir, assim, meu caráter, minha moral. E foi muito complicado, assim, ficar aguentando isso quieta sem revidar. E eu cheguei num nível de ofensa mesmo, né? Tão grande que eu ficava ansiosa só de pensar na pessoa. Vi um pensamento assim da pessoa, eu já ficava com ansiedade, o coração disparava involuntariamente. Eu comecei a orar, pedir para Deus, Deus, eu quero perdoar, eu não quero viver assim, eu não quero viver assim, eu quero perdoar, mas assim, eu não conseguia naturalmente sentir paz em relação a essa pessoa. E teve um dia que eu fui dormir e aí eu sonhei com essa pessoa. Sonhei que essa pessoa estava passando alguma dificuldade e a gente ia lá ajudar essa pessoa. Não lembro detalhes dos sonhos, mas era alguma coisa assim. E aí, quando eu acordei, gente, eu acordei, o primeiro pensamento que me veio: Fulana não me deve mais nada. Foi assim, natural. Ela não me deve mais nada. Antes ela me devia um me devia explicações, devia retratação, devia um pedido de perdão, ela devia ir lá nas pessoas de quem ela tinha falado de mim e desfalar, mas a partir desse momento, a sensação que eu acordei é que ela não me deve mais nada. Se ela nunca pedir perdão, se ela nunca falar nada, eu não tenho mais essa dívida, ela não tem mais essa dívida comigo. E acabou que aconteceu que praticamente ali na mesma semana, ela passou por uma situação bem complicada e a gente teve que ir lá socorrer ela, né? E assim, de fato, não tinha mais dívida, não tinha mais nada assim que fosse necessário ela fazer, porque meu coração já estava em paz. Então, às vezes a gente acha que perdoa, mas a gente fica esperando que a pessoa faça algo que a gente acha que ela deveria fazer, ou seja, admitir que estava errada, como é o exemplo que ele dá no livro, né? Ou se retratar, ou realmente pagar alguma coisa que te deve. Mas quando o perdão ele vem de verdade, ele faz com que você se libere a pessoa de verdade, né? Aqui ele fala da mulher, né, que não perdoou o marido. Ela não conseguia perdoar e por isso ficava aprisionada pela falta de perdão. Mas quando ela liberou seu marido e o perdoou, ela recebeu o poder de Deus na sua vida e se tornou consciente da sua presença. E daí ele vai começar a falar de um texto muito forte na Bíblia, que é Mateus 18, de um servo que devia ao rei uma quantia impagável. Ele tenta traduzir isso, né, em dinheiro, né? E ele fala que esse servo devia ao rei 4,5 bilhões de dólares. E ele vai diante do rei, o rei vai julgar ele, vai falar que ele, né, ia ter que pagar tudo, ou senão ele ia ser levado escravo. E aí ele fala: por favor, perdoa minha dívida, eu não tenho como pagar, eu não tenho como fazer e tal. E aí o rei vai lá e fala: não, então tá bom, então você tá perdoado, pode ir embora. E assim que ele sai na porta, ele encontra com um conservo, né, alguém que tinha sido servo dele, mas que também devia ali para ele uma quantia, conforme ele faz aqui um cálculo de 400 mil dólares. Então, faz uma comparação de 450 mil dólares para 4,5 bilhões de dólares. Uma é uma dívida alta, é um prejuízo grande, mas assim, alcançável.
O outro é uma dívida impagável, uma dívida realmente muito difícil. E ele cata esse conservo pelo pescoço e fala: paga o que você me deve, senão eu vou pegar a sua família e tal. E aí as pessoas veem aquilo e vão contar para o rei. Fala assim: olha só, ele saiu daqui, ele acabou de fazer isso. Aí o rei manda chamar ele de volta e fala assim: ah, é? Você acabou de ser perdoado, você não teve a compaixão de fazer isso por alguém? Então volta aqui, você vai ficar aqui, vai ser torturado e você vai ficar aqui até você pagar o último centavo. Pensa o seguinte, a princípio ele só ia ter que pagar a dívida. Depois, ele teria que não só pagar a dívida, mas entrar em grande sofrimento e ser escravo junto com toda a sua família. Então, quando a gente tem a oportunidade de perdoar e a gente não perdoa, a gente sofre um juízo maior ainda do que aquele que seria o primeiro. E o que isso está querendo dizer? Que nós somos perdoados de uma dívida que era impossível a gente pagar. Só o sangue do Filho de Deus pode pagar a dívida que Deus nos perdoou. Por mais que a gente pense que, ah, mas eu não ofendi ninguém, eu nunca fiz isso, o que fizeram comigo, com ninguém. O que nós fizemos contra Deus, né? Nós, como ser humano, fizemos contra Deus é muito maior do que qualquer coisa, qualquer dívida que alguém possa ter contra a gente. O tanto que nós ofendemos a Deus é muito maior do que qualquer ofensa que qualquer pessoa possa fazer conosco. Então, se a gente tem dificuldade de perdoar, é porque a gente tem dificuldade de entender o tamanho da dívida que a gente foi perdoado. Uma pessoa que não consegue perdoar se esqueceu da grande dívida do qual foi perdoado. Quando você não percebe que Jesus te libertou da morte, do tormento eterno, você libertará os outros incondicionalmente quando você perceber isso. Se você tem dificuldade de perdoar, pense na realidade do inferno e no amor de Deus que te salvou desse lugar. Então, nessa parábola, Jesus não estava se referindo a pessoas do mundo, a pessoas que não conhecem a Deus, mas estava se referindo a um rei que representa a Deus e a um servo que representa aqueles que conheceram a Deus, né? E quais são as lições que ele ressalta dessa parábola? O servo que não quer perdoar é levado para ser torturado. Fala de uma agonia, fala de um tormento, fala de uma opressão. Eu entendo que isso fala não só de um destino eterno, mas fala de uma opressão e um tormento nessa vida também, nessa terra. Quando você não libera, você vive aprisionado. A gente vê a própria ciência falando, né, de doenças que são, como é que fala? Das emoções Psicossomáticas. psicossomáticas, que é a falta de perdão, a amargura, essa dureza. E o seu corpo começa a responder a isso, doenças mentais que são ligadas também à falta de perdão. Então você vai ficar constantemente sofrendo com isso porque não quer liberar. O servo que não queria perdoar teve que pagar a dívida original impagável e ainda pior ainda. E assim, esquece, a gente não tem condições de pagar essa dívida. Alguém pode dizer que, ah, não, eu amo a Deus, mas é aquela história, né? Eu amo Jesus, mas não gosto do seu fã-clube. Esses dias a gente teve com uma pessoa que é uma pessoa não congrega, não vai na igreja, não se relaciona com as pessoas, e a gente foi conversar e, não, eu sou muito crente, eu oro muito, eu jejuo, eu tenho minha vida com Deus na minha casa, só não vou na igreja. Tá bom, mas por que que você não vai na igreja? Porque eu não gosto de ninguém de lá. Falei, olha, desculpa, mas assim, eu vou ter muita dificuldade de acreditar que você é uma boa crente se você não ama as pessoas, se você não se relaciona com as pessoas. E aqui vai falar, né, de 1 João 4:20. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus quem não vê? É impossível, gente, é impossível, porque se o amor de Deus está em nós, isso vai se traduzir em amor pelas pessoas. Se eu não estou conseguindo perdoar, se eu não estou conseguindo amar as pessoas, é porque está faltando do amor de Deus no meu coração. Porque quando eu estou cheia desse amor, esse amor transborda, eu vou amar as pessoas. Uma pessoa que se recusa a obedecer à palavra, ela se engana. E se engana assim, não, eu tenho minha vida com Deus e tal, mas eu só não quero estar perto de fulano, eu só não quero conversa com ciclano. Não tem, é um engano, sabe? As pessoas precisam, nós precisamos resolver os problemas,
resolver as situações e não ficar cultivando, porque tudo isso é uma raiz de orgulho. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, né? A gente precisa tratar com a falta de perdão, senão a gente vai ter que pagar aquilo que a gente não consegue pagar. Deus fará isso a qualquer crente que se recuse a perdoar do fundo do coração, independente do tamanho da mágoa ou da ofensa. Não importa se é muito, não importa se é pouco, você precisa liberar. É, Deixa eu ver agora, eu acho que é o capítulo 12. Gente, só hoje que eu fui perceber que eu acho que no audiobook, o testemunho fica no final do capítulo, né? Mas na verdade aquele testemunhozinho, ele tá falando do próximo capítulo que vai vir. Bom, acho que eu entendi isso certo, né? O capítulo 12 vai falar sobre a vingança, sobre como essa vingança é uma armadilha. Quando uma pessoa é magoada por alguém, ela acredita que tem uma dívida que precisa ser paga. A gente já falou um pouco sobre isso, né? A gente não quer perdoar até que a dívida esteja totalmente paga. E aqui é importante a gente parar para pensar um pouco sobre o que é justiça e o que é vingança. Justiça é diferente de vingança. Você ter um desejo pela justiça é diferente de você querer se vingar. A vingança fala muito de um texto que tem lá em Gênesis, que fala de Lameque, né? Ele fala assim: Ah, eu matei um homem porque me pisou e outro homem porque esbarrou em mim. E quando Jesus vai falar sobre a vingança, né, no Novo Testamento, ele fala assim: Ah, ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica também. Se alguém te ferir uma face, dê a outra também. Eu sempre tive dificuldade de entender esse texto, porque eu achava que todas as coisas que Jesus fala do Antigo Testamento, ele fala de uma coisa, assim, dura e que agora está sendo agravado. E aí, quando fala de olho por olho, dente por dente, eu falo assim, nossa, mas essa aqui já parece que é ruim, né? Parece que fala de vingança, mas na verdade, olho por olho, dente por dente não está falando de vingança. Ele está falando de um limite da justiça. Então, ele fala o seguinte: se a pessoa é, o dano dela foi um olho, ela vai ter que pagar com um olho. Então é olho por olho. Se o dano foi um dente, ela vai ter que pagar um dente, dente por dente. Então, assim, se alguém tirou algo de você, você tem o direito de ter isso de volta na mesma proporção. Mas aí o que Jesus fala? Ele fala assim: olha, se te obrigarem a caminhar uma milha, o que que você teria de direito, né? Fazer com que ele também andasse uma milha. Te obrigou a andar uma milha, você tem direito a ele andar uma milha para você. Você andou uma milha para ele, ele tem que andar uma milha para você. Mas o que Jesus falou? Se te obrigarem a andar uma milha, vai com ele duas. Ele está falando assim: não tenta pedir de volta aquilo que você tem direito. Abre mão até do que você tem direito, entrega. Deixa essa justiça nas mãos de Deus. Por que que a vingança é diferente da justiça? Porque na justiça você quer que seja algo que equilibre. Na vingança, você quer que aconteça com a pessoa pior do que aquilo que te aconteceu. Na vingança não tem equilíbrio, na vingança não tem justiça. Na vingança, o padrão de medida é aquilo que você sentiu. Então, você não quer só que a pessoa sofra o dano que você sofreu, você quer que seja pior com ela do que o que foi com você. É, Então você não pode não ter feito nada para provocar o mal que sofreu pelas mãos da outra pessoa, mas se você se comparar com aquilo que foi feito, Petuala, você aqui tá falando lá de Mateus 18 ainda, né? Sobre você entender o tamanho da dívida que você foi perdoar. Então, aqui ele vai falar um pouco, né, sobre essa parte olho por olho e dente por dente. Então, Jesus elimina qualquer área de rancor. Na verdade, ele diz que devemos nos abster da vingança a ponto de voluntariamente correr o risco de sofrer uma ofensa novamente. Que é o quê? Bateu numa face, você vai oferecer a outra, você vai ficar perto o suficiente para que alguém possa te ferir outra vez. E a gente já falou disso, né? De construir muros para se proteger, o quanto que isso nos atrapalha. Então, a gente tem que entregar isso nas mãos do Senhor. E Jesus frequentemente vai comparar o coração a um solo, né? Esse solo, quando a semente da palavra de Deus cai nele, ele é cuidado, ele é regado, ele vai produzir frutos de justiça, né? O fruto do Espírito vai ser
produzida em nós, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas se esse solo for acolhido, né, ele for semeado coisas como dívida, falta de perdão, ofensa, alguma coisa também vai brotar ali. E o que a Bíblia chama que brota ali se chama raiz de amargura. Essa raiz de amargura, ela vai criando raízes profundas. Quanto mais alimentada ela vai sendo, mais raízes ela vai criando e mais difícil vai ser de arrancar essa árvore que vai produzir frutos também. A amargura é a vingança que não foi realizada. Você fica ali guardando aquilo, igual Esaú, né? Ficou ali cultivando com relação a Jacó. Eu vou matar meu irmão, eu vou matar meu irmão, eu vou matar meu irmão. É uma amargura que fica, que você fica ali aquele clamor, né? Por vingança. Então, a amargura é uma raiz que deve ser tratada, ela deve ser arrancada do nosso coração. E vai falar também o exemplo de Davi com o seu filho Absalão. Essa história é muito forte. É um dos livros que eu estava pensando da gente começar a trabalhar aqui. Tem um livro que se chama O Perfil de Três Reis. Se vocês quiserem, anotem. Eu estou bem pensando, porque ele é um livro que fala muito sobre liderança. Eu vou dar uma lida nele de novo para ver se a gente trabalha ele aqui agora ou depois. Mas ele vai falar do perfil do coração de três reis, que é Saul, Davi e Absalão. E aqui no livro ele vai falar de Absalão. O que que aconteceu? Davi tinha vários filhos, né? E Amon era meio-irmão de Absalão. E Amon ficou apaixonado por Tamar, que era irmã direta de Absalão, filha de Davi também. E ele fica ali apaixonado pela irmã, a ponto de atrair ela para o quarto dele. Quem manda ela ir para o quarto para servir ele é o próprio pai. E ele atrai ela ali para o quarto, Amon, e estupra Tamar. E é uma coisa tão maligna que quando ele consegue aquilo que ele queria, imediatamente ele fica com nojo dela e expulsa ela de lá. E agora ela estava ali, né, uma mulher que foi desonrada e ia ficar abandonada para sempre, porque ninguém iria se casar com Tamar. E Absalão descobre isso e ele fica ali amargurado, ele fica com esse ódio retido no coração. E ele fica esperando que o pai faça alguma coisa, que o pai tome alguma atitude, porque o pai era a autoridade ali e o pai não fez nada. Davi foi totalmente omisso nessa situação. Então Absalão falou: Bom, já que meu pai não fez nada, quem vai fazer agora sou eu, né? E ele vai lá e fala assim: olha, fica pensando, né, cultivando isso, que isso não era justo e tal. Via a irmã sofrendo e ele esperou por um ano que o Davi fizesse alguma coisa e Davi não fez nada. Então ele estava ali escandalizado, ele estava ofendido com o pai e odiava também o seu irmão Amon. E depois de 2 anos, o ódio que ele tinha deu à luz, né, o plano para assassinar ele. E ele ficou pensando, eu vou vingar o meu irmão, porque a autoridade, quem devia fazer isso, não fez, então eu que vou fazer. Ele deu uma festa para todos os filhos do rei, Amon não sabia de nada, e aí ele fez com que Amon fosse morto, né? E concluiu a vingança que ele tinha. Mas, apesar dele ter feito aquilo que ele gostaria que o pai fizesse, a dívida não zerou. Ele continuou amargurado e ofendido com o pai. E essa ofensa foi gerando outros sentimentos. Sentimentos até no sentido de, bom, eu sou melhor do que meu pai, eu sou mais justo que meu pai. Então meu pai não teria nem o direito de estar nesse trono. Se fosse eu o rei, eu ia governar melhor. Meu pai não foi só omisso com a minha irmã, não. Meu pai adulterou, meu pai matou um homem inocente, meu pai, meu pai, meu pai. E ele começa a cultivar isso no coração e a gente vai vendo, né? Também tudo é uma semente de orgulho. E ele vai e permanece ali por 3 anos. Quando Davi estava consolado da morte de Amon, Joabe foi convencido pelo rei, né, de levar Absalão para casa, porque Absalão ficou isolado e aí ele convenceu Absalão a voltar. Peraí. Absalão vai lá e toma o reino de Davi. Peraí que eu tô confundindo. Gente, depois do retiro, ontem no culto foi quase um desastre, eu trocando as coisas. Absalão, ele tomou o rei e Davi fugiu. Mais uma vez, Davi não tomou uma posição.
E todos ficavam ali falando com Davi: Davi, volta, Davi, você precisa assumir o trono. E Davi se recusava a encontrar com ele. E então, Absalão, Absalão volta, vai ter ali com Davi. E Davi restitui, né, Absalão. Gente, eu tô misturando as histórias, porque uma foi quando Davi fugiu, mas Absalão foi afastado antes. Então vamos voltar. Absalão saiu depois que ele matou o irmão, ele ficou afastado, e então, depois de um tempo que ele estava afastado, conseguiram convencer Davi a perdoar Absalão e voltar. Só que quando ele volta, ele continua amargurado com o pai, continua ofendido com o pai. Aí sim é a hora que ele vai dar o golpe. Ele começa a usar as pessoas, é, usar a posição que ele tinha para conquistar o coração das pessoas, para que então ele pudesse derrubar o pai. Como ele tinha um coração que estava cheio de ofensa e crítica, ele começou a atrair quem? As pessoas que também estavam cheias de ofensa e crítica. Uma pessoa insatisfeita vai atrair pessoas insatisfeitas. Uma pessoa crítica vai atrair pessoas críticas. E aqui fala, como resultado dessa atitude crítica gerada pela ofensa, ele começou a atrair para si todos que estavam descontentes. Passou a estar disponível para todo Israel, dedicando tempo para ouvir as reclamações do povo. E ele se lamentava dizendo que as coisas seriam diferentes se ele fosse rei. Ele ficava na porta da cidade esperando as pessoas que tinham suas reclamações. Ele ficava assim: Nossa, olha, se eu fosse o líder, eu ia te dar razão. Se eu fosse o líder, eu ia fazer isso por você. Mas eu não sou. E ele começa a gerar no coração das pessoas: Não, então a gente quer que você seja o nosso líder, a gente não quer que seja o seu pai. E ele julgava a causa deles porque achava que ele próprio não tinha recebido um tratamento justo. Ele parecia estar preocupado com o povo, mas na verdade o que ele queria era a posição. Se ele realmente tivesse preocupado com o povo, ele não ia ficar contra o pai. Ele iria interceder pelo povo junto ao pai. Mas na verdade ele estava usando o povo para conseguir aquilo que ele queria. E Absalão continua ali, né? Nessa situação, ele toma o trono e tudo, e depois Absalão acaba sendo morto. E ele foi morto por quê? Porque ele cultivou a própria ruína dele, com a mágoa e com a ofensa no coração. Tem pessoas que estão ofendidos com lideranças, e a gente vai falar muito de liderança de igreja, que é o que o livro traz, mas pense, todo tipo de liderança, sabe? Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer no meio de relacionamentos, né? Então, essas pessoas acreditam que a missão da vida dela é libertar os que cercam de um líder injusto. Conquistam o coração dos descontentes. Eu tô lendo aqui, gente, não vou, acho que a página é diferente, mas é do capítulo 12. Conquista o coração dos descontentes, dos insatisfeitos, dos ignorantes, e antes que se deem conta, terminam por dividir ou causar uma dissensão na igreja, no ministério, assim como Absalão fez. Em geral, a gente não temos consciência de que uma ofensa penetrou no nosso coração. Então, no princípio, a gente não consegue perceber. A gente acha que foi injusto, que a pessoa falhou, que a gente não merecia isso. Então, a gente fica se escondendo atrás dessas justificativas. Mas o quanto mais rápido a gente perceber que a gente está ofendido, mais rápido a gente vai se livrar das consequências disso. A gente deve abrir o nosso coração e nos abrir para a correção do Senhor, porque somente a palavra pode discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. O Espírito nos convence à medida que ele fala através da nossa consciência. E a gente não deve ignorar seu agir nem apagá-lo. Se alguém fez isso, se arrependa diante de Deus e abra o seu coração para a sua correção. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos incomoda quando tem algo errado, quando tem um sentimento errado. Mas se a gente resiste, a gente cala a voz dele. E a nossa voz fala mais alto. E não adianta, o Senhor tem uma voz calma e tranquila com a gente, ele não vai gritar. Se a gente quiser gritar que a gente está certo, que a gente não vai perdoar, a gente vai apagar a única voz
que é capaz de nos conduzir ao arrependimento. E se a gente se endurecer para isso, gente, nós seremos sim um caso perdido. É isso que a Bíblia fala quando fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo. Ah, não. Ah, qual é o pecado sem perdão, né? As pessoas perguntam. Ah, o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E as pessoas acham que blasfêmia contra o Espírito Santo é fazer alguma coisa escarnecedora, é de repente pecar, e às vezes a pessoa se sente mal, fala assim: nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tem esse tipo de pensamento, se você tem esse tipo de angústia, saiba, não foi esse pecado que você cometeu. Porque o único que consegue gerar em nós esse constrangimento, esse convencimento, é o Espírito Santo. Então, por que que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque quando você blasfemar, é você rejeitar, né? Quando Jesus fala isso, o que estava acontecendo? Jesus estava operando milagres e os religiosos falam o seguinte: é por Beelzebul que ele faz esses milagres. E Jesus vai falar: olha, todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia. Por quê? Eles estavam pegando uma obra que era de Deus, resistindo a essa obra e atribuindo a Satanás. Quando a gente resiste ao Espírito Santo, resiste à obra do Espírito Santo nas nossas vidas, à ação do Espírito Santo em nós, a gente está fechando a porta para o único que pode convencer a gente dos nossos erros, que pode convencer a gente dos nossos pecados. E se o Espírito Santo não nos convencer, gente, não tem arrependimento. E sem arrependimento, não tem perdão. Então a gente não pode resistir quando o Espírito Santo fala: perdoa, libere, faça, deixa aí. Absalão roubou o coração das pessoas porque estava ofendido com seu líder. Davi encorajava as pessoas a permanecerem leais a Saul, embora Saul atacasse Davi. Mas Absalão levou homens com ele. Davi partiu só. Quando Davi partiu, ele tinha um exército. Que exército foi esse? Um exército que se juntou a ele depois. Ele não convenceu o povo, gente, e ele poderia ter feito isso, porque o ódio entrou no coração de Saul, porque o povo estava exaltando Davi. O povo estava aprovando Davi e não Saul. Davi podia muito bem ter se aproveitado dessa situação e feito um boicote, mas ele não fez isso, ele saiu sozinho. E depois ele formou um exército, se juntou um exército a ele de pessoas que ele foi encontrando pelo caminho, pessoas que se uniram a ele. É, aqui fala, né? Ah, tá. Ele vai contar a história de um pastor que abriu uma igreja depois de ter rompido com uma outra igreja que ele tinha. Por algum motivo, ele saiu da igreja que ele fazia parte e ele sempre se preocupava em avaliar se o que ele tinha feito, se ele tinha agido como Absalão por ter saído da igreja e aberto uma nova igreja. E o autor vai falar com ele, fala, como é que você saiu? Você levou alguém? Não. Você chamou alguém para ir com você? Não. Ele falou assim, então não se preocupe. Não se preocupe porque você não agiu como Absalão. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa da igreja, de outra igreja, não é? É lá do Brasil. E ela estava me pedindo um conselho sobre uma situação, porque ela liderava uma célula. E ela teve que entregar essa célula porque está com muitas demandas, muitas coisas para fazer, e entregou para um outro casal. Só que esse outro casal que está liderando a célula, eles não estão muito alinhados com a igreja. Eles, assim, têm algumas questões que eles ainda não estão bem convencidos, algumas situações que eles ainda não superaram, né, no coração deles, assim, mas eles querem estar à frente de uma célula. E eu falei com ela, eu falei, não tem condições de uma pessoa que está desalinhada com a igreja estar à frente de um trabalho da igreja, até porque a igreja vai levar pessoas para lá para ouvir a palavra e vai começar a gerar uma confusão na cabeça das pessoas, porque aí vai para casa dele e escuta X, vai para a igreja e escuta Y. Ele precisa se resolver com isso primeiro. E ele pode querer dizer, não, mas eu sou um homem de Deus, Deus me chamou para pregar a palavra e minha casa vai estar aberta para pregar a palavra. Beleza, ele pode fazer isso, mas ele tem que fazer isso dentro da estrutura que ele criou. Ele não pode usar de uma estrutura para ter acesso às pessoas e pregar o que está na cabeça dele. Porque a gente tem que andar em unidade, tem que andar em concordância, né? Eu, quando fui ler o livro, eu lembrei, né, sobre essa história, porque é exatamente o exemplo de Absalão, né?
Então a gente precisa andar alinhada, a gente precisa andar com o coração sem ofensa, porque senão a gente vai começar a usurpar as pessoas. E de novo, eu vou falar, a gente está usando muito o contexto de igreja, porque é o que o livro quer tratar e ensinar para a gente, né, dentro desse contexto que a gente vive, mas a gente tem que pensar isso em outros contextos também. Às vezes a gente está magoado com alguém na família. E aí a gente começa a juntar os membros da família para falar mal dessa pessoa, para roubar o coração das pessoas para o seu lado. Você só conta a parte que a outra pessoa falhou, a parte que a outra pessoa te ofendeu. Porque você quer esse apoio. Isso pode ser num grupo de amigos, enfim, isso pode ser em várias realidades. A gente tem que entender qual é a raiz desse problema para que a gente também não caia nessa armadilha. E aqui a gente finaliza o capítulo 12. Vou fechar aqui que eu quero ouvir vocês.